Começa agora... Clube do Erro! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou a Agnes Brista. Eu sou a Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. @AgnesBrista. @NinTomsic. @Ana Ricari. E claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, gente, como é que vocês estão? Gente, estou errada em estar completamente obsessiva em saber qual é o meu próximo trabalho, porque a novela, a família é tudo. Tá acabando. Não! Está certa! Está certa. Ai, gente, muito complicado isso, né? A gente termina, a gente não entra de férias, a gente entra em desemprego. E não fala em voz alta, não Eu quero estou ver. errada de estar pensando no meu próximo trabalho quando eu acabei de começar um trabalho. Olha, E aí vocês estão falando isso aonde? No trabalho de trabalho, vocês. do trabalho, que é o Mas nosso o podcast. ator, ele fica muito nervoso e não sei se adianta muito. Tem muitas coisas que não dependem da gente. É, gente. Mas é, Horrível. estamos aqui, eu tô aqui no meu trabalho, meu podcast, obcecada por ter mais trabalho. Não vivam na cabeça de um ator ou de uma Cara. atriz, gente. É completamente... Nossa. É. Obsessões. Instável, insalubre. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's. Tô errada em odiar minha avó? Ai, meu Deus! Tadinha da vovó. Se eu tivesse que descrever a minha avó, 80 anos, eu usaria as palavras narcisista, egocêntrica, psicótica, psicopata. E por aí vai. Legal. Ou seja, uma querida. Risos. Só pra contextualizar, ela é o tipo de pessoa que não sabe demonstrar afeto. E não acredito que tenha a ver com a questão de geração, porque o meu avô era de fato um querido. Ele que descansa em paz. Uma história que me pega muito é que o apelido da minha mãe é Nega. E quando criança, minha avó deu esse apelido, entre aspas, carinhoso, enquanto falava que tinha achado minha mãe no lixo. Sim, minha avó é branca e minha mãe não é. Então, quando ela tenta demonstrar o que sente, todo mundo acaba com a mesma dúvida. Isso foi um elogio ou uma ofensa? Agora imagina crescer assim. Além disso, o jeito que ela encontra pra chamar atenção é gerando intrigas entre os filhos. Ela fala mal de todo mundo. O tempo todo. Se a filha A está na casa dela, ela vai falar mal da filha B. Inclusive, vai dizer que a filha B falou mal da filha A. Às vezes é verdade? Pode ser. Mas na maior parte das vezes, ela só tá falando o que pensa e fingindo que foi outra pessoa que falou. Ela inventa histórias, conta mentiras sobre as pessoas e quando é pega no pulo, conta mais mentiras. Ela fala e entra na mente de todo mundo. Ela simplesmente não tem empatia e só pensa no ganho pessoal dela, sem se importar no que as ações vão gerar na vida das outras pessoas. Enquanto isso, a minha avó gritava a plenos pulmões para os vizinhos ouvirem. A cereja do bolo, para mim, foi a vez que a minha mãe surtou por conta de uma briga delas, pegou uma faca e apontou para o próprio pescoço. Meu Deus! Enquanto isso, a minha avó gritava a plenos pulmões para os vizinhos ouvirem. Ela tá tentando me matar! E é essa a visão que eu tenho dela. De uma pessoa rancorosa e cheia de ódio. Tudo que eu poderia ter visto de bom foi tomado por essas situações em que ela foi uma pessoa horrível. Quando eu era pequena, os netos competiam para ver quem era o favorito. Mas agora que eu cresci, escolhi não ter contato com a minha avó. Apesar de não ser possível, de fato, excluir ela totalmente da minha vida por conta da treta familiar que isso ia gerar. As pessoas da minha família, mesmo enxergando esses traços nela,
aceitam. Porque, afinal, é mãe, é vó, é tia deles. E porque eles estão presos nesse ciclo a vida toda. Mas eu não consigo. Minha terapeuta diz que não tô errada em sentir o que eu sinto, mas que eu tenho que colocar esses sentimentos pra fora antes de explodir. Ainda assim, eu não consigo encontrar palavras, então só sinto tudo isso em segredo. Agora já tô mais velha, 30 anos, até entendo que ela pode ter problemas psicológicos não tratados, depressão, ansiedade, bipolaridade, sei lá. Mas apesar disso, as atitudes dela não se justificam pra mim. Enfim, tô errada de odiar minha avó? Se você está errada, talvez eu também esteja. Porque eu acho que eu já odeio sua avó. Cara, se você tá errado em odiar a sua avó tá o quê? Certa? Né? Assim. Nossa, eu acho que tá todo mundo membro do clube então, né? Não é só a sua avó que é intensa, né? Porque a sua mãe também pegou uma faca e apontou pro próprio pescoço ali. A que ponto chegamos, né? Meu Deus. Ui, que família. Essa família é muito linda. Posso falar? Eu comecei a odiar a vovó lá no apelido da mãe. Sim. Tipo, pô, é porque uma coisa é assim, é você ser membro do clube do erro. Outra coisa, gente, é você ser racista, né? Vamos combinar. Aí não dá. Aí a gente nem dá a carteirinha aqui. Eu pensei sobre isso esses dias, que assim, a gente fala, bem-vindo. Muitos erros aqui que são... já cometi, eu conheço alguém que sim, não sei o quê. Mas aí tem sempre um momento que a gente entra numa seara que não é bem-vindo ao clube, né? Tipo, Pô, eu penso sobre isso quando a gente escuta os episódios. A gente nunca chegou em episódios que trouxessem coisas assim. Esse erro que é esse peso tão, tão grande. Sim, no nosso crivo, né? No nosso Porque vamos combinar. Tem gente que pode achar que isso não é tão pesado, né? Conhecemos pessoas que, inclusive, cometem erros no âmbito racista e acham que tá tudo bem, que tá tudo ok. Que pode dar pra perdoar uma pessoa que foi racistinha ali, racistinha aqui. Nós, fundadoras do Clube do Erro, aqui eu acho que é um consenso entre a gente que a gente não aceita, né? Gente, isso é a coisa mais óbvia e básica do universo, né? Pronto, mas vamos comunicar, A gente tem que então. falar Vamos isso comunicar. ainda, ouvintes? Sim. Então. Vocês, né? Sim. Estamos na mesma página, Sim, né? precisamos comunicar. só Que pra quando a gente- gente diz, vem, senta aqui do lado, eu não quero que as pessoas Assim, sentem aqui do lado. Não, e no nosso crivo, não. No nosso crivo, no crivo. No crivo, todos os crivos. Quem não está nesse crivo está... não sei onde tá. Vai na pra casa do cara. Eu entendo, amiga, mas eu acho que nem todo mundo... A gente sabe que nem todo Nossos mundo tá ouvintes. no nosso crivo. Nossos ouvintes. A gente espera que nossos ouvintes estejam odiando a vovó nesse crivo aí, nesse trecho aí da história. Tá. Agora, Tá. superando esse trecho da história, que não é superável, mas a gente vai analisar o resto da história, Porque tem muita coisa, né? que tem muitas camadas. Superando essa parte aí, eu acho que, caraca, muitas camadas aí. Tipo, vamos falar sobre esse tipo de pessoa que adora o engajamento da treta? Pô, a vovó adora uma treta, né? Causar uma intriga entre pessoas. E isso acontece tanto em família, né? Sempre tem uma pessoa, né? Sim. Sempre tem uma pessoa que nos encontros de família vai pra tretar e aí treta e aí o encontro acaba estressante. Pô, na minha família tem, na família todo mundo tem. E o que você faz com essas pessoas? Cara, eu tendo sempre a ignorar completamente, a não fazer parte, assim. Eu entendo que pra outras pessoas né, a galera se afeta mais, mas eu tenho uma politicagem tão clara de não discutir com gente idiota que só quer discutir, sabe? Não dá palco pra maluco, né? Eu fico assim, não, vamos falar sobre outra coisa, vamos pra outro lugar, assim, porque essas pessoas não querem ouvir, não querem debater, tipo, elas estão tretando pela consequência da treta, porque talvez se sentem mais à vontade tretando, porque se sentem mais à vontade se defendendo ou atacando. Isso não me diz respeito, eu não acho maneiro, então... Tem um lugar de entender que essa pessoa, ela traz esta negatividade nela, independente da relação com que ela tá. Quando a pessoa repete muito isso, você sabe que qual que é a constância? A própria pessoa, sabe? Tipo, minha avó briga com a minha mãe, briga com a outra filha dela, briga comigo, briga com o vizinho, briga com não sei o quê. Quem que é a constante? A avó, nesse caso, essa história. Então, quem que tá levando a energia da briga é ela, não é... nossa, que azar, né? Todas as minhas relações brigam. Você é a constante. Total. Você é a constante. Não, muita gente, E a vovó né? não deve ter essa consciência de que ela é a constante.
Porque geralmente as pessoas que são a constante botam a culpa no mundo, né? Claro. Uma pessoa que não modifica o comportamento, ela não vê o comportamento como fruto dela, é fruto dos outros. Aí nunca vai mudar. Essa é a maneira de se proteger de qualquer avanço e mudança e maturidade que você ganha na vida. É dizer, não fui eu. Pronto, acabou. Acabou a história, essa pessoa não vai evoluir, não vai reconhecer, não vai amadurecer. Estagnou. Por conforto mesmo. Porque é mais confortável você dizer que é culpa do outro do que assumir a sua e amadurecer. Sim. Você acha que isso se relaciona com algum desses diagnósticos aqui que ela... Cara, sim, esse Óbvio nível que a gente de... não tá dando diagnóstico Claro. aqui, né? Você é uma profissional, você não vai sair dando diagnóstico pra vovó. Mas que... Mas esse nível de intensidade, eu entendo ela levantar a ideia e eu também levantaria na minha cabeça, tipo, temos algo aí, eu acho, que é um comportamento, tipo, intensíssimo. Então eu entendo levantar a orelha pra isso. Mas o diagnóstico, ele só ajudaria... Quer dizer, o diagnóstico, ou a ideia, pelo menos, de tentar entender de onde vem isso da avó, ajuda a nossa ouvinte? É isso que eu tô pensando aqui. Ajuda, talvez, a relevar, mas não significa perdoar, entende? Não é porque você entende de onde vem pra outra pessoa, o que vem da outra pessoa, da onde vem, que se trata de algo que não é do controle dela, não quer dizer que não doa, que ela não te machuque. Então, assim, a gente pode categorizar. Não resolve a situação, até porque não é a avó que procurou isso pra tentar melhorar, se tratar, trabalhar e tal. Então, é algo que é meio paliativo pra nossa ouvinte aqui. Ela vai continuar sendo magoada por essa avó vai continuar magoando ela, porque não é a avó que tá tentando mudar, ela tá tentando entender a avó. Pode dar um pouco de paz, porque talvez ela fale, nossa, não era impressão minha esse tempo todo. Tem uma coisa de realidade de família que é isso, né? Quando é tão louco e ninguém fala, porque tem gente que, como a Nina, e eu acho que a nossa ouvinte também, vai dar uma ignorada, deixar ela com ela. Tem outras pessoas que fingem que nem... ela é assim, e é assim que é. E você crescer num ambiente assim pode fazer você achar que aquilo é normal e você sentir incômodo, você que tá... Total. Pirada, não é possível. Os meus familiares não estão vendo isso, então deve ser coisa da minha cabeça. Então, tipo, entender que talvez sim ela tenha algo não diagnosticado, ou talvez só outras pessoas olhem para essa nossa ouvinte e digam, isso não é normal? Não tá certo? E ela faz terapia, a terapeuta dela claramente indicou pra ela que faz sentido isso que ela tá sentindo, já alivia o máximo que eu acho que dá, que é, sim, sua avó é muito mais do que difícil. E isso é uma dúvida que eu tenho, sabe? Tipo, até que ponto um diagnóstico serve como perdão pra atitudes erradas de uma outra pessoa? Essa é uma discussão, né? É válida, é uma pergunta bem válida. Porque, às vezes, eu sinto que tem muitas pessoas que, pelo diagnóstico, saem cagando na cabeça de todo mundo. E eu entendo os diagnósticos. Mas até que ponto isso é uma desculpa para as pessoas cagarem na tua cabeça? E até que ponto a gente tem que perdoar infinitamente pelo diagnóstico dos outros, sabe? Eu acho que o fato de você ter um diagnóstico te permite lidar com as coisas de outras formas, né? Tipo, uma pessoa que recebe um diagnóstico de alguma coisa, você fala, tá, então eu estou inserida nessa situação, que é uma situação diferente. Eu deveria ter mais paciência, talvez, ou mais, sei lá, outras abordagens que talvez fizessem mais sentido pra essa pessoa. Nesse quesito, eu acho que o diagnóstico acaba sendo uma coisa boa pra você abrir o leque de como você pode lidar com isso. Se você abre o leque e dentro das suas 1000 possibilidades, nenhuma funciona e você continua se machucando, você continua estando na mesma posição de antes, assim, é isso. Você tá magoado, você se magoa, aquela presença te magoa, aquele jeito de ser te magoa, você não tá pronto pra lidar com aquilo, tudo bem, é isso. Pra mim, fica a questão mais de... E aí, né? Só porque é família, a gente tem que estar perto ou não, que é uma discussão que a gente já trouxe aqui, assim. Eu tive questões com a minha avó, enfim, já faleceu, mas eu lembro de passar por esse drama, de tipo, foi uma questão muito pontual, mas que permeou até ela morrer. E eu lembro que, ao que ela, né, foi pro hospital e tal, rolou um assunto muito grande na minha família, de tipo assim, Nina, você tem que ir perdoá-la, você tem que ir, sabe, fazer as pazes, encerrar esse ciclo e tal. E foi uma situação que eu não tava confortável. Eu sentia muitas coisas, na verdade, tanto amor, quanto saudade, quanto a raiva, quanto, sabe, era uma situação específica. Mas eu lembro isso foi uns anos atrás, eu lembro de pensar, cara, eu não quero perdoar. Não é porque a pessoa, porque ainda tem a coisa do diagnóstico, tem que a pessoa
é uma pessoa idosa. Ela está se aproximando da morte, né? E aí, se a pessoa vai morrer e está morrendo, isso significa que a gente tem que perdoar as pessoas. E aí eu lembro de, na época, pensar, cara, eu não acho que eu quero perdoar, porque de que vai adiantar eu dar o meu perdão pra essa pessoa? É por causa dela? O que ela fez em relação a mim, sabe? Ela veio pedir o meu perdão? Não veio. Então eu vou sozinha fazer o movimento inteiro de uma relação que é unilateral, o que não faz sentido. E vai ser sincero também, né? Não vai ser, porque não é uma... Assim, eu tô fazendo esse perdão porque é uma culpa católica louca, que o céu, sei lá, sabe? E aí eu lembro de decidir não fazer esse movimento. E hoje em dia, realmente, assim, eu Ela entendo... puxa teu pé à noite. Nossa. Mas é um lugar de, tipo... Sabe, eu não perdoei em vida, mas eu lidei com as questões dentro de mim. Sim. E eu lidei muito mais verdadeiramente no tempo que teve que ser... Assim, a pessoa já morreu, morreu com uma comunicação ruim, com uma relação ruim. Infelizmente, porque era uma pessoa que eu amava, então acabou ficando num lugar que hoje em dia eu tenho muito mais amor e carinho do que quando ela morreu. E eu não me arrependo de não ter dado isso pra ela, porque eu acho que é muito mais sobre a minha relação comigo mesma, sabe? É mais honesta, né? É, porque eu não acho que a gente deveria dar amor pra quem não tá pedindo também, sabe? Ou dar compaixão, ou dar perdão. Dá através da culpa que os outros colocam em você. Tipo, qual é a qualidade? Se é uma coisa de redenção, vale esse perdão? O perdão que é por pressão alheia e não pela relação de você com ela, porque nem ela pediu, nem você tava indo por conta própria. Então, e aí esse vale? Se é uma coisa kármica ou espiritual, não sei. E vai por uma força externa, não vai com honestidade. Eu acho que acaba não sendo tão completo, né? Eu concordo com tudo que vocês disseram. E eu sou muito a favor, assim, de pensar sobre quais são seus próprios limites e honestidades, assim. Porque se não é uma coisa honesta, sincera de você pros outros, eu acho que não vale a pena se forçar a estar nesse lugar. Senão vai vir com culpa, vai vir com pena, vai vir com uma série de outros sentimentos que também são negativos. Não vale a pena. E se a coisa mais sincera nesse momento pra você é esse afastamento, acho que você tá muito correta, mais correta do que você se obrigar a se relacionar com uma pessoa que só te faz mal. E ainda mais, aí vou reforçar o meu argumento de que ainda mais uma pessoa que erra para fora do clube do erro, que é no tema racismo. Aí, minha filha, ó, beijo, tchau, entendeu? Você tá super correta em odiar a vovó. Esse é o meu veredito. Eu acho que você não tá errada de odiar ela. Eu acho que ódio é um sentimento ruim, de qualquer forma. Acho que você pode tratar isso dentro de você pra não ter que tá emanando uma energia merda e você tá recebendo e emanando de volta. Então, é um pouco ruim pra você digerir esse ódio, né? E entregar ódio também. Acho que você pode tentar achar onde que você faz as pazes com isso. Mas, desculpa, uma pessoa que entrega ódio, talvez ela esteja pedindo amor. Talvez. Mas ela tá pedindo amor de uma forma torta. Uma forma que ela tá entregando ódio. Então entenda aí dentro de você, assim, por que você tá sentindo necessidade de não devolver o que ela tá entregando, sabe? E eu acho que, sim, é possível você alcançar um lugar de, caramba, na verdade, porque isso eu faço muito isso, né? De tipo assim, a pessoa tá entregando farpas e ódios e coisas negativas, mas eu enxergo que no fundo ela é só uma pessoa carente e insegura, que quer amor, e por isso eu deveria me compadecer dela e entregar amor. E eu acho que muitas vezes isso só pode ser feito por você, de entregar amor e acolhimento, se for o caso, porque eu sinto que ela tem um pouco dessa vontade, por ser avó e tal. Se ela não tivesse em questão, ela não escreveria. Exato. Né? Então eu acho que você pode oferecer isso se fizer sentido pra você. Se for um lugar que vai fazer melhor pra você, não por ela, sabe? Eu tô de acordo. Deixa eu só falar um parêntese sobre o diagnóstico. Essa coisa de entender o que se passa nela só é útil para todos se gerar uma mudança na relação. Que é isso, entendemos que é a especificidade e agora podemos construir uma relação, né? Essa que é só pra você entender o outro e perdoar o outro, que não é válida pra mim. Pronto, finalmente resumi o que eu sentia. Concordo com o veredito da Nina. Agnes suou. Hoje eu tô cansada. Okay. Essa história me enlouqueceu. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas. A gente lê tudo que vocês comentam. Não esquece de mandar sua história pra gente. O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá e manda a sua história.
Falando nisso, não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.